Vamos então ao nosso questionário. Questionário da lição 2, o propósito dos dons espirituais. Responda conforme a revista da CPAD do segundo trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema é Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Então complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. Nosso questionário está aí em nosso site a partir de quinta-feira à noite. Aí está com as perguntas e também os espaços para serem preenchidos. Aqui nos vídeos nós trazemos somente as respostas verdadeiras e também os espaços já preenchidos corretamente. Vamos então ao nosso questionário. Primeira pergunta para completar dentro do texto áureo. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14, 12. A segunda pergunta, dentro da verdade prática, para completar. Os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. Agora, dentro da primeira parte, os dons não são para elitizar o crente. Pergunta número 3. Como era a igreja coríntia? A igreja de Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar. Era uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica. Corinto era marcada pelo culto idolátrico. Pergunta número 4. Quando Paulo visitou Corinto, e sobre o que principalmente escreveu a igreja ali em sua primeira epístola? Então, durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo, Atos 18, de 1 a 18. Por reconhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja. Sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegou a afirmar que àquela igreja nenhum dom faltava. 1 Coríntios 1, 7. Pergunta número 5. Apesar da igreja de Corinto possuir muitos dons, qual era seu principal problema? Era carnal. Além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, inveja, imoralidade sexual, etc. Paulo a chama de carnal e imatura. 1 Coríntios 3, 1 e 3. Pergunta número 6. As manifestações espirituais na igreja local são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade, santidade? Não. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Não. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. Pergunta número 7. Qual a finalidade dos dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto? Tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Pergunta número 8. Por que o dom não é sinal de superioridade espiritual? Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros. Os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Pergunta número 9. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Parte 2. Edificando a si mesmo e aos outros. Pergunta número 10. Como falar em línguas edifica a si mesmo? Paulo diz que quem fala a língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmos. Pergunta número 11. O apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente? Não,
Mas ao fazê-lo de maneira devocional, falando baixinho, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Pergunta número 12. Como edificar os outros na igreja? Então, os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. O apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. 1 Coríntios 14, 12. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. Pergunta número 13. Como edificar até o não crente? Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falar em línguas, isto é, a edificarem a si mesmos, seu desejo era que também estes mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque esta edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios 14, 23. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? 1 Coríntios 14, 9. Parte 3. Edificar todo o corpo de Cristo. Pergunta número 14. Como usar os dons na igreja? Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que, quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Os membros do corpo, cada qual com sua própria função concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. Pergunta número 15. Quem são os sábios arquitetos do corpo de Cristo? Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. A igreja é o edifício de Deus. 1 Coríntios 3, 9. Os ministros, sábios arquitetos. 1 Coríntios 3, 10. O fundamento já está posto pelos apóstolos. Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 11. Os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje, mas veja cada um como edifica sobre ele. Ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, 10, 11. Pergunta número 16. Quem são os despenseiros dos dons? O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro 4, 10, 11. O apóstolo Pedro usou a figura do despenseiro, que antigamente era o homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragassem e os distribuíam para a alimentação da família. Os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios 4, 1, Efésios 2, 19. Os despenseiros precisam ter o cuidado do uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. 1 de Pedro 4, 10, 11. Conclusão, pergunta número 17 para completar. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos,